pessoal, Danilo Pinheiro, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo tutorial como a gente pode fazer um tipo de pré-animação no nosso rig, onde a gente chama ela de animação procedural, que vai dar um resultado mais ou menos igual a esse daqui. Ó. Eu vou mostrar para vocês que é fazer um movimento ondulatório, que a gente chama, né? Que a gente consegue fazer a animação diretamente no rig e o animador vai ter atributos onde ele consegue controlar esse tipo de animação que a gente está fazendo. Tá? A gente utiliza expressões para isso. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente essa expressão que a gente criou. Nós vamos criar ela novamente, mas antes disso a gente vai ter que entrar com algum pouquinho de conhecimento de matemática. E eu selecionei aqui algumas imagens que eu peguei na própria internet. A gente tem aqui, digitando no Google, você encontra equação de onda, que é o que a gente vai estar estudando agora para fazer isso, tá? Nesse caso aqui, a gente tem essa imagem está um pouco borrada, desculpa, mas vamos dizer assim, a gente tem um estudo sobre o que é uma equação de onda, tá? Vocês vão ver equação de onda na matemática, principalmente na física, muitas propriedades da física são utilizando mesmo a equação de onda, então ela é muito utilizada. Mas aqui a gente vai tratar somente do ensino médio, onde a gente trabalha somente com algumas coisas do segundo grau, tá? Vamos lá. A gente, numa equação de onda, o que a gente tem? A gente tem uma descrição de uma curva, assim, ó, que ela sobe e ela desce. E cada vez que ela completa o movimento de subida e descida e ela volta num ponto inicial onde ela estava, ela completa um ciclo, tá? Esse um ciclo dela a gente chama de um período. Então, quando ela, por exemplo, começa aqui, ela sobe até aqui, ela completou um quarto do período. Aí aqui ela tem meio período, aqui 3/4 do período, até chegar no final, que ela tem um período inteiro, tá? Esse período tem muita relação com o tempo que ela vai levar para fazer esse movimento, e isso vai ajudar muito a gente a entender aqui, ó, tem um ângulo e tem um tempo que se decorre para ela passar de um ponto para o outro, tá? Aqui, a outra imagem que a gente tem aqui é mais estudo sobre o comprimento de onda, tá? O comprimento de onda da nossa onda é mais ou menos quando a gente tem um ponto, que por exemplo pode ser o topo de uma, que a gente chama crista, né? É o topo de uma onda, até o outro topo da outra onda, que a gente chama duas cristas. Poderia ser essa medida de uma crista até a outra, é o comprimento de onda, que tem esse símbolo aqui, que é o lambda, esse símbolo, tá? E, por exemplo, de um vale também até o outro, que é o ponto mais baixo da onda, ele também é considerado comprimento de onda. Eu posso pegar qualquer um desses pontos e encontrar o equivalente quando ela fecha o ciclo, quer dizer que a gente tem um comprimento de onda ali, tá? Isso está muito relacionado, comprimento de onda, com a frequência, igual a gente vai ver, e também a amplitude, que quer dizer o tanto que ela desloca para cima e para baixo quando ela faz um movimento de ciclo, tá? Que é esse aqui, a amplitude. A gente vai ver um pouquinho mais disso também. Aqui, essa aqui é a relação, por exemplo, do período, ó, que é a distância onde a gente tem de uma crista até a outra, ou seja, de completar um ciclo, a relação dele com a frequência. Então, o período sempre é um T maiúsculo e a frequência é um F minúsculo, tá? Então, você pode perceber que nessa equação a gente tem a descrição de que quando o período é grande, a gente dividindo 1 por um número grande vai dar uma frequência que é pequena. Ou seja, nessa faixa aqui, né, onde a gente tem um longo período e a frequência é baixa. Então, essa daqui é baixa frequência. Quando a gente tem, por exemplo, um período aqui que é muito pequeno, 1 dividido por um número pequeno vai dar um valor alto. Então, um valor alto de frequência quando a gente tem isso aqui, uma frequência maior, tá? É para a gente entender nessa imagem que a onda ela pode ser descrita com baixa frequência, onde a gente consegue afastar esse movimento aqui em relação ao tempo, ou alta frequência, onde o tempo a gente precisa de menos tempo para ela completar um período, tá bom? Essa é a ideia dessa imagem. Aqui a gente pode estudar um pouco sobre a amplitude. O que é amplitude? Quando a gente tem em um mesmo movimento de uma mesma frequência, a gente tem movimentos muito altos e baixos, ou seja, a amplitude é grande nesse caso aqui dessa equação,
E aqui a gente tem uma baixa amplitude, ou seja, ela não faz movimentos muito extremos, tá? Então isso daqui vai ser muito útil para a gente também no nosso trabalho. Aqui, a próxima imagem é quando a gente estuda a velocidade, tá? A velocidade está muito relacionada ao deslocamento, que é esse ΔS aqui, tá? É a distância percorrida, em relação ao tempo, ou seja, o intervalo que ela levou para fazer esse deslocamento. Então, essa é a velocidade, né? É uma fórmula simples da física, né? Aqui, né, no caso da equação de onda, a gente tem sempre essa representação aqui, ó. O lambda, que é o período, ou seja, o tempo que ela levou para chegar no mesmo ponto onde ela estava, porque a onda é uma coisa oscilatória, né? Então, a gente tem o comprimento de onda, que é o lambda, em relação ao período. Então, isso daqui tem muita relação para a gente com a frequência, que está tanto no período e no lambda, tá? Eu não vou encher muito a cabeça de vocês com muita conta matemática, mas só para entender que aqui ó, o lambda ele tem relação com a frequência, que muitas vezes nas fórmulas matemáticas é tirado através da constante da velocidade da luz, tá? Essa é só um número, não precisa se preocupar com ela, mas só para a gente entender que tem relação entre a frequência e o comprimento de onda, tá? Agora, a gente pode ver aqui, ó, nessa equação é muito interessante esse desenho. Por quê? Porque ele mostra para a gente aqui ó, um tempo, e em relação a um tempo, um ângulo, tá? Que é vamos dizer assim, o período, tá? Agora, se a gente for analisar a equação de seno, que é uma senoide, ela começa sempre no zero e faz esse movimento igualzinho que a gente está procurando encontrar para a equação de onda, tá? Então, a onda de seno, ela começa no zero, a diferença dela para o cosseno é simplesmente que o cosseno começa já na crista e o seno começa no zero, tá? Se a gente for estudar essa equação de onda aqui, que é do seno, a gente vai chegar a uma coisa bem legal, que é essa daqui, ó. Essa daqui é importante para a gente ter uma relação entre o nosso deslocamento, tá? E o que a gente precisa aplicar lá na nossa equação. Ó, vou deixar aqui as duas do lado só para a gente entender um pouquinho aqui, ó. Isso daqui, ó, como se fosse o nosso função, tá? A função do x', ela vai ser o a seno de kx'. Então, tem uma relação aqui com o seno, que ela está muito relacionada aqui ao A. O A, nesse caso, é o deslocamento máximo, que é a nossa amplitude. Ou seja, quando ela vai máximo na crista e mínimo no vale. Então, é o deslocamento que ela tem, que a gente vai realmente encontrar aqui usando nessa equação. Tá? Que aqui é o resultado que a gente tem, que a gente vai buscar, por exemplo, em rotação. A gente vai buscar aqui a amplitude do seno, e alguma coisa ele está multiplicando aqui, ó. Não vou ficar muito na cabeça de vocês, porque eu sei que tem muita gente que às vezes não gosta de matemática, mas se estudar essa equação de onda, vocês vão entender direitinho o que a gente vai fazer no nosso rig, tá? Aqui, ó, é uma parte do termo oscilatório onde a gente chama ela de fase, tá? Que quer dizer aonde a nossa curva está em fase, ou seja, se ela está na fase 0, se ela está na fase 1/4 do período, se ela está na fase meio período ou 3/4 de período, que é a primeira imagem que a gente viu, ou um período completo, tá? Um período completo é a mesma fase do zero, então aqui a gente vai ver ela voltando aqui, tá? Aí reparem bem, a gente tem aqui um tempo, tá? E essas variáveis aqui estão todas relacionadas ao tempo. Porque, por exemplo, aqui o K está relacionado ao lambda. O lambda a gente viu que está relacionado ao nosso frequência, que está relacionado ao tempo. Então, aqui vai entrar um tempo. Aqui vai entrar também uma coisa que a gente pode chamar de deslocamento dessa fase, tá? Que é uma coisa tipo um offset, tá bom? A partir disso, a gente pode começar a explorar o nosso rig, tá? Eu vou abrir de novo a nossa cena, que é aqui
abrir de novo esse arquivo e começar a fazer a nossa equação de onda funcionar novamente, tá? Esse é o nosso arquivo querido do nosso rigging, que a gente tem um curso de 3D básico. Se você não conhece um pouco sobre o 3D, você pode ver esse tutorial. É uma série de vídeos tutoriais gratuitos que a gente tem no blog e no meu canal do YouTube, que você pode se familiarizar com essas coisas de rig básico, modelagem básica, animação básica, tá? E o que a gente vai explorar agora é realmente como a gente pode fazer ele funcionar com essa animação procedural. Então, vamos lá. Se eu der play aqui, ó, não acontece nada, tá? Só para mostrar para vocês que não tem nada ativado. A gente vai precisar trabalhar nesses controles aqui. A gente não vai colocar a nossa expressão para funcionar diretamente no controle, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nós temos os controles da cauda, tá? A gente não vai entrar com a expressão no controle, e sim a gente vai entrar com a expressão no grupo acima do nosso controle, que é o zero out do nosso controle, tá? Então a gente tem vários zero outs aqui, onde a gente vai começar a aplicar a nossa expressão, tá? Vamos lá, a primeira coisa que a gente pode fazer é criar uma expressão, coisa simples, né? Vamos lá, aqui o Window, Animation Editors, a gente pede aqui Expression Editor, e a gente vai criar uma nova expressão. A gente pode filtrar por nome. A nova expressão vai ser, por exemplo, Wave Equation Expression, ok? A gente pode criar, por exemplo, a gente precisa desse valor aqui em rotação, no caso, rotação em Y. A gente vai dizer que, por exemplo, tail 10, tail, ele ponto rotate em Y, a gente pode dizer que é igual a 10. Se a gente só fizer isso, sempre acaba com um ponto e vírgula. Se a gente só criar essa expressão, olha lá, a gente vai dar play e o nosso rotate Y vai estar sempre em 10, tá? Ótimo. Até agora não funcionou. Eu vou começar a fazer essa expressão funcionar aos poucos para que a gente tenha liberdade de compreender o passo a passo, tá? Então aqui a gente tem uma constante, a gente vai começar a mudar essa constante. Não quero que ela seja 10, eu quero que ela seja um número relacionado à nossa equação, que a gente gostaria que ela funcionasse. Então, se eu preciso de um tempo, eu posso escrever aqui, o Maya tem para a gente uma variável, que é o time, ou frame, que ele vai ler aqui. Então, eu posso escrever time, e ele vai editar esse valor, e a gente vai ter o time aqui, ó, muito devagarzinho, tá vendo? Mas ele está rodando. A única coisa que acontece aqui é que ele vai rodar infinitamente e vai sempre colocar na rotação esse número que está aqui na nossa timeline, tá? Isso não é muito interessante para a gente. Se a gente quisesse até colocar 10 vezes o time, olha lá, só vai aumentar um pouco a velocidade em que ele vai se transladar. Mas, ele vai rotacionar, aliás, né? Mas isso não resolve para a gente. Ou seja, a gente está conseguindo percorrer o tempo, ou seja, a gente consegue andar em um eixo da nossa equação, tá? Que a gente foi ver ali, né? Deixa eu encontrá-lo aqui, ó. Que é essa daqui, ó. A gente está conseguindo trasladar nesse eixo, porque a gente já tem o tempo, tá? Mas agora a gente precisa fazer ele oscilar. Para fazer ele oscilar, aí a gente precisa de uma função aqui. Essa função a gente pode inserir ela aqui. Eu sei qual que é, porque é o seno. Então ela tem matemática aqui em seno, tá? Função matemática. Você pega aqui seno. Se você não lembra como escreve, é assim, ó, seno. E ele explica para você aqui, ó, seno é um número em que você tem um outro número e multiplicado, tá? Então você pode pôr aqui, por exemplo, o seno do tempo. Vamos pôr 10 tempo mesmo, acho que vai ficar mais rápido, fica mais fácil da gente ver aqui, ó, edit. Se a gente colocar o tempo, olha lá, o seno ele já começou a oscilar pra gente, ó, excelente, tá? Se não tivesse esse 10, é a mesma coisa. Ele vai ficar um pouquinho lento, mas dá pra gente entender, ó, que ele tá mais lento, tá? Então, esse 10 que eu tirei dali, ele seria um valor que aumenta a velocidade. Então, lembra-se que numa onda, quando aumenta a velocidade, é o mesmo de aumentar a frequência dela.
Então, eu poderia colocar aqui 30 vezes o tempo. Aí a gente está aumentando a frequência dela, ó. Tá bom? Ótimo. Até agora a gente está trabalhando essa questão aqui da nossa função. Deixa eu ver se eu estou com ela aberta. Aqui, ó. A gente está trabalhando essa função aqui, ó, dentro do seno, tá? Que é a fase. Ou seja, a fase que a gente está em kx aqui, a gente está colocando 10 ali. E ela está multiplicando o tempo e está dando para a gente. Agora a gente vai colocar esse valor aqui, ó, de A, que é o deslocamento máximo, que seria a nossa amplitude. Então, eu vou pedir aqui, por exemplo, para o Maia, falar assim, eu quero amplitude 3. Aí eu tenho que multiplicar o seno, ou seja, aquele A, ele vai estar multiplicando o seno, vou editar, a gente vai ver o que é que acontece, ó. Ele está indo um pouquinho mais longe, eu vou colocar 30, eu acho muito, sei lá, 15, vamos ver se dá um valor muito exagerado, olha. Agora ele está indo, talvez, um pouco mais longo. Eu vou diminuir a frequência aqui para a gente não ficar louco, né? Edit. E a gente vai ver, ó. Olha, ele consegue ir até ali. Se eu aumentar aquele valor de A da nossa equação, aqui, que seria esse 15 aqui, eu vou colocar 30. A gente vai ver que a amplitude da nossa função de onda está maior. Olha, está indo mais longe, menos longe. Até agora a gente tem um pêndulo, que é o movimento de oscilatório, tá? Bom, eu vou colocar esses números aqui que eu só simplesmente escrevi eles, eu vou colocar eles como atributos. Isso vai fazer a gente agilizar o nosso processo de entregar ao animador uma forma dele poder usar o rig de uma maneira mais, vamos dizer assim, ele pode usar o rig e animar o quanto ele quer, tá? Vamos lá, aqui no Master Control, que é esse controle principal, eu vou criar nele aqui em Edit, Add Attributes. Eu vou criar alguns atributos para a gente. Eu acho que a gente vai criar, por exemplo, amplitude. Adiciona. Aí a gente pode ver, ó, que ele tem uma amplitude ali. E eu vou alterar aqui como amplitude, ó, por exemplo, Master Control ponto amplitude. Vamos ver. Editar. A amplitude está 0. Ele não dá nenhum movimento. Se a amplitude for para quanto que a gente tinha colocado ali, talvez 15, aí ele vai fazer esse movimento, ó, tá bom? Então agora a gente já conseguiu acionar algumas coisas aqui para o nosso animador ficar feliz e trabalhar. Agora a gente tem esse outro aqui, ó, que nesse caso é a nossa frequência, tá? Aqui a gente vai adicionar também um atributo, que é o frequency. Adiciona a frequência 0. Se a gente escrevê-lo aqui também não vai dar em nada. Então aqui, ó, Master Control ponto frequency. Vamos aumentar aqui só para dar para a gente ler, né? Edit. Vamos dar um play. Frequência 0 não tem nada. Vamos pôr frequência, sei lá, 3. Aqui ele fica lentinho, mas está oscilando, tá? Então o que a gente fez aí? Simplesmente a gente tirou valores que eram arbitrários aqui, a gente está simplesmente transformando eles em atributos para a gente poder trabalhar. Agora, uma coisa legal que a gente pode fazer é, digamos, aplicar um offset, porque agora a gente pode vir aqui, ó, e tentar fazer uma brincadeira, que é, aqui a gente tem um tail 1, que é nosso primeiro tail aqui, que é o primeiro controle, tá? A gente tem o segundo controle, o 2, o 3 e o 4. E a gente também poderia fazer eles trabalharem com nossa expressão, que é o que eu mostrei para vocês no início desse tutorial. Aqui, a gente, para fazer essa oscilação de offset, a gente precisa voltar aqui e entender, ó, que isso daqui é um fator que a gente soma ou subtrai do nosso... da nossa fase, da nossa equação de onda, justamente para deslocar completamente a nossa onda. Então, vamos dizer que a gente quer pegar a nossa curva do seno e arrastar ela um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás. Isso vai fazer o nosso offset no movimento, tá? Então, isso a gente vai fazer para os nossos controles e eles vão funcionar dessa maneira, ó. Eu vou pegar o tail 1, colar ele aqui embaixo, eu já vou mudar para o tail 2 aqui, ó. Então, o que eu vou fazer no tail 2? Eu vou adicionar nele
a mesma equação. Então, vou dar só um edit, vocês vão ver que ele vai fazer o mesmo movimento, ó, mesmo movimento, tá bom? Se a gente aplicar isso para todos, aí vocês vão ver que a gente tem 4 aqui, deixa eu ver quantos. A gente tem 4, tá? Então, vou parar no 4. Aqui é o 2, o 3 e esse aqui, o 4. Se a gente aplicar todos iguais, ó, o que acontece? O movimento deles vão ser iguais. Até agora, nada demais. Ele só está fazendo um pêndulo e torcendo mais com a ajuda dos grupos acima, tá? O que a gente precisa aplicar aqui é o offset, ó. O primeiro eu não vou mudar nada de offset. O segundo eu vou diminuir, por exemplo, diminuir o valor que seria o valor do offset. Então, eu vou dizer aqui que ele seja 5. Eu acho que talvez seja muito, mas... E o outro, por exemplo, teria que ser 10, que seria o dobro. E esse aqui, 15. Aí a gente vai entender quando a gente começa a mexer com números, facilita a gente a ver, olha, tá? Então, eu acho que ele foi muito, mas é só para a gente tentar entender que ele está mudando o valor. Eu vou tentar pôr 2. Aqui 4 e aqui 6. Vamos dizer, talvez assim dê, né? Vamos ver se agora a gente consegue ver, ó, alguma coisa maluca ali. Ainda não está muito bom, mas a gente vai tentar encontrar com esses valores aqui a variação que a gente precisa que ele tenha, tá? Vamos tentar pôr mais. Vamos tentar 10. Acho que talvez é muito, né? 10. Tá entre o primeiro e o segundo, ó, tá muito. Então, vou pôr menos 1, menos 2, menos 3. Vamos ver se assim ele funciona melhor. Ah, excelente, ó. Então, agora a gente conseguiu encontrar um valor de offset que ele funcione bem para ele ter esse movimento igual a gente espera, que é a cauda animada, né? Agora, a gente vai transformar esse valor aqui numérico em atributos. Então, a gente pega o nosso controle, pode adicionar aqui, por exemplo, offset, a adição, e a gente vai transformar esse valor aqui em master control.offset. Na verdade, a gente precisa ter aqui, por exemplo, o offset para o valor primeiro, tá? Então, aqui é menos esse valor, aqui menos esse valor aqui vezes 2, né? Porque é um segundo nível de offset, e esse aqui vezes 3, tá? Então, agora a gente consegue, ó, pegar o valor de offset, como ele ainda está 0, ele não vai dar nada. Eu vou diminuir aqui, acho que já dá pra gente entender, tá? Edit. Como o valor está 0 de offset, ele continua o pêndulo normal. Agora, se a gente aplica o offset igual a gente tinha de 1, que para essa brincadeira aqui funcionou, olha lá, a gente vai ter 1 aqui, 0, 1, 2 e 3, né, no caso. Por quê? Porque esse primeiro aqui, se vocês pararem para pensar, esse primeiro aqui, o offset que a gente vai deixar nele é vezes 0. Ó, só para vocês entenderem. Esse aqui é vezes 1. Tá? Então, aqui a gente está entrando com o valor do WT, que é aquele que a gente tinha na equação, ó, que é esse valor aqui de ômega t, na verdade, né? Esse daqui é o que a gente precisa para fazer a mudança de fase dele, tá? Bom, a gente tem a nossa equação de onda bem construída aqui, tá? A gente poderia parar por aqui, mas eu acho que eu vou fazer uma coisinha a mais que eu não tinha pensado. 2 coisinhas a mais que eu pensei agora em fazer, que eu acho que vai implementar mais coisas para a gente aprender. Uma delas é o seguinte, olha, a gente pode pedir um outro atributo. Um outro atributo que seria, por exemplo, de inclinação. Eu pensei nele agora, eu acho que é interessante. Eu vou pôr assim, inclination, adiciona. Aí, a inclinação, na verdade, é quando a gente pega todo esse resultado aqui e adiciona alguma coisa ou subtrai alguma coisa. Então, aqui a gente pode vir nesse valor aqui e dizer mais master control ponto inclination. Aí
isso tudo aqui está fazendo com que, por exemplo, eu vou copiar e colar ali para a gente, tá? Isso tudo vai dizer para a gente, ó, quando eu rodar aqui, eu acho que vai ficar legal da gente entender, ó. Vou editar. Edita. E vou dar um play, ó. Vocês vão entender que agora, além da curvatura que a gente já tem do nosso peixinho, fazendo ali a oscilação, a gente ainda pode adicionar inclinação. Eu vou adicionar, por exemplo, aqui 5. 5 foi pouco. Eu vou pôr 20, que aí vai ficar mais visível. Ó. Ele tem o mesmo movimento, só que ele está inclinado. Tá? Se a gente quiser inclinar para o outro lado, aí eu poderia pôr aqui menos 50. Olha lá, ele ficou super inclinado para o outro lado, né? Ficou um pouco exagerado, mas, por exemplo, menos 25 já dá para a gente entender que ele pode fazer, o animador poderia, por exemplo, pegar esse valor aqui e animar ele, sabe? Poderia animar para o peixinho fazer bater a cauda dele mais para um lado ou mais para o outro lado. Esse valor de inclinação seria um valor que, não sei, talvez o animador nunca precise, mas a gente sempre tenta fazer o rig que atenda bem os animadores. Então a ideia de criar um setup desse é sempre dar liberdade ao animador trabalhar com esse setup, tá? E uma última coisa que a gente pode fazer aqui também, que eu pensei agora, é o seguinte: a gente poderia criar um novo atributo que ele até poderia ser do tipo boolean, que ele vai ser 0 ou 1, ou seja, on ou off, e esse cara a gente poderia dizer active expression, por exemplo, tá? Que seria uma forma do animador ligar ou desligar a nossa expressão. Então isso é bem fácil, a gente poderia vir e dizer que isso tudo aqui, ó, que é a nossa expressão, vai ser exatamente o que a gente tem multiplicado pelo master control .active expression, ou algo do nome que você achar que convém, você pode pôr. Aí a gente vê, ó, active expression, exatamente, eu acho que é isso aqui, dá pra gente ver direitinho a nossa expressão. Eu vou editar e o nosso peixinho, se a gente der play, o active expression fala com que multiplique esse resultado por 0, ou seja, não tem nenhum valor de rotação. E se a gente colocar ele como 1 aqui, ó, vai ser o on, a gente ativa a nossa expressão, tá? Então eu acho que é isso aí que eu gostaria de mostrar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sugiro que vocês estudem um pouquinho mais sobre a matemática da equação de onda. E para você que nos acompanhou até agora, quer dizer que você tem interesse nesse assunto e a gente vai tentar entender uma forma um pouco mais ilustrativa essa equação. A gente pode pegar essa equação, colocar ela, por exemplo, aqui num bloco de notas. Aqui eram os valores que eu estava tentando fazer, uma calibração, e eu encontrei um site onde a gente pode interpretar melhor nossa equação, tá? Primeiro, a gente vai simplificar ela aqui um pouquinho, para a gente conseguir ver, por exemplo, aqui, ó, o nosso rotate em Y. A gente poderia pegar aqui, por exemplo, a amplitude vezes o seno. Então, eu vou simplificar aqui para a gente ter uma equação fácil da gente trabalhar. Quer ver? Ó? A gente tem o seno, tem a frequência, tem o tempo, menos o offset. O offset a gente sabe que ele é multiplicado mais ou menos para cada uma das cadeias que a gente estiver trabalhando. E a gente tem aqui a inclinação e o active expression, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar plotar isso aqui em um gráfico, de maneira que fica fácil para a gente visualizar, tá? Então, a gente pode deixar aqui, talvez, para facilitar a gente a ver. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nesse site que eu encontrei agora na internet, ele é o desmos.com/calculator. Onde que eu encontrei esse site? Eu precisava plotar alguns pontos no meu gráfico para eu tentar encontrar onde que é a curva de calibração de um sistema que eu estou criando no rigging, e eu fui no Google e pedi lá para eu procurar, por exemplo,
Graphic... Aqui, ó, já tá escrito aqui, ó, Graphic Plotter. Então, quando eu procurei o Graphic Plotter, eu encontrei esse primeiro ícone e entrei nesse ícone, desculpa, não, no link, né? E ele abre para a gente esse gráfico, que ele é interativo, onde a gente pode vir aqui e criar, por exemplo, uma tabela e colocar os pontos. A gente pode criar uma expressão e é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos criar uma expressão e nós vamos tentar entender melhor essa expressão que a gente tem aqui em cima, que é da nossa equação de onda. Isso a gente vai fazer de uma forma um pouco mais ilustrativa, porque aqui, por exemplo, a gente pode vir e pedir, por exemplo, f de x, que ele vai encontrar como se fosse f de x, como se fosse o rotate y aqui, que é nosso y mesmo que a gente quer. Então, o f de x ele vai ser alguma coisa aqui, olha aqui que legal. A gente tem uma função de seno, por exemplo, para a gente poder adicionar no nosso gráfico. Aqui tem logaritmo, tem raiz quadrada, potência, etc. Vocês podem brincar depois com isso, eu acho super legal. E depois vocês podem vir aqui no seno, por exemplo. Ele pede para a gente algum valor no seno. No caso, o seno, a gente tem que passar o valor time, que é o nosso valor x. Então, a gente passa aqui x e ele plota para a gente aqui, olha que legal, um gráfico da nossa senoide. Tá? A senoide de x, simples, ela é sempre assim, ela vai fazer esse movimento. E a gente pode ir alterando agora aqui interativamente nesse gráfico, de forma a facilitar a gente interpretar. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui e colocar o valor da nossa amplitude, porque o rotate y é esse aqui é o valor de y. E o time é o eixo x. Tá? Então, a gente pode aumentar a amplitude dela através de multiplicação do seno. Então, a gente pode vir aqui e pedir 2, ele vai aumentar a amplitude, pedir 3, ele vai ficando cada vez maior, tá vendo? Ó, 4, se eu colocar aqui 10, vai ficar super grandão, tá? Então, aqui a gente põe a variável amplitude e a gente também tem uma outra variável, que é a variável de frequência, tá? Para aumentar a frequência dele, aí a gente tem que multiplicar no time, ou seja, multiplicar no nosso x. Então, uma frequência 2 vezes maior, a gente já coloca 2x aqui dentro do seno. A gente poderia pôr 3 vezes maior ou super maior, 10 vezes, ele fica com a frequência super alta, ou seja, o período vai ficar bem curto, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 3, a frequência dele, 2. A frequência poderia ser baixa também, por exemplo, por 0.3. Então, ele vai ficar com um período bem longo, tá vendo? É a relação que a gente encontra nessa equação. Por exemplo, aqui a gente poderia colocar seno de 2 ou 3. Ele vai ficar com essa frequência, tá? Já deu para a gente interpretar. Agora, a gente pode trabalhar com o offset. Vamos entender o offset. O offset é alguma coisa que está somando aqui, ó, dentro do cálculo do seno. Então, eu vou pegar essa mesma equação, Ctrl C, e a gente pode adicionar uma outra equação aqui, por exemplo, igual. Mas só que a gente vai adicionar aqui o nosso offset, por exemplo, mais 3. Então, ou mais 1, por exemplo, né? Se for mais 1, olha como as curvas ficam bem próximas uma da outra, tá? Se a gente colocar, quer dizer mais 1 porque ele aproximou aqui. Ó, se a gente interpretar aqui no gráfico, ó, ele aproximou aqui. Ele é a mesma curva, só que ele somou 1, ou seja, ele está 1 na frente, né, do que o outro. Se ele colocar aqui 2, por exemplo, ele está 2 na frente, tá? Então, lembra disso, é o offset. Se a gente quiser o contrário, só colocar negativo, que é o que estava aqui exatamente no nosso offset. Ou seja, uma curva que a gente queria que o filho do controle tivesse mais atrasado, então a gente tirava o valor de offset, ou seja, ele aconteceria posteriormente, que é o que está acontecendo aqui. Olha, acontece posteriormente, tá? Então, esse é o nosso offset. E se a gente quiser, por exemplo, adicionar inclinação, é fácil. Só a gente colocar aqui mais 1. Aí a inclinação quer dizer que ele está tombando para um valor, ou seja, ele está tendendo a um valor maior de y. Então, o rotate dele vai estar sempre de uma lateral. Ou então, se ele estiver na outra lateral, a gente colocaria menos 3, por exemplo. Ele iria lá para baixo, tá? Então, essas são as coisas que a gente pode fazer. E também, se a gente quiser ilustrar aqui, por exemplo, a nossa
Active Expression, aí é só a gente colocar isso tudo aqui dentro de dentro dos parênteses e multiplicar ele, por exemplo, por 0, que é o Active 0, Active Expression 0, ele vai estar sempre uma curva no 0, aí essa linha reta não representa para a gente nenhum valor de variação no rotate em y, ou seja, a equação continua sendo calculada, só que ela vai ser multiplicada por 0, e isso faz com que ele não tenha nenhum resultado no nosso rig. Tá? Se a gente deixar como 1, que é o que a gente coloca on no Active Expression, aí ele está atuando como a gente quer. Então, essa daqui é uma forma da gente poder brincar com a equação de onda para estudar um pouco mais a senoide. E se vocês quiserem utilizar esse site, fica fácil para a gente poder entender o que é essa equação que a gente utilizou no nosso rig, tá bom? Espero que tenha clarificado um pouco mais para a gente e espero que tenham gostado disso aí. Muito obrigado, valeu!